Olá, 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 queridos professores e professoras do quarto ano. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra, estou aqui pela editora Saviesa e vim apresentar para vocês mais um pouco da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Estamos conversando sobre o volume 2 do quarto ano. Esse é o nosso capítulo de número 5. A gente vai falar um pouquinho sobre a habilidade da BNCC que pautuou o trabalho deste capítulo, bem como os descritores da matriz Saeb que estão associados a essa habilidade, e eu vou trazer aquela sugestão de proposta que pode potencializar o trabalho de vocês com a coleção, ampliar os conhecimentos do estudante e alcançar o letramento matemático. A gente começa então com a habilidade da BNCC, no caso que são duas habilidades, MA23 e MA24. Reconhecer a temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida a ela associada e utilizá-la em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no exterior, em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. Registrar as temperaturas máximas e mínimas diárias em locais do seu cotidiano e elaborar gráficos de colunas com variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas. Essas são as habilidades que foram trabalhadas neste capítulo. Agora, vamos ver os descritores que estão associados a essas habilidades. Identificar temperaturas, estimar a medida de temperaturas e inferir medidas de temperaturas. Descritores simples para serem trabalhados e agora a gente vai para a atividade que eu busquei como inspiração para sugerir uma proposta que pode potencializar o trabalho de vocês. É a atividade 1. Nesta segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, foi registrado na cidade de São Paulo a temperatura de 35,7 graus Celsius às 15 horas. O recorde de 2021 era de 34,1 graus Celsius, que foi atingido no dia 30 de janeiro. Porém, na terça, uma frente fria chegará fazendo com que atinja durante o dia 32 graus Celsius e à noite a temperatura deverá cair para 20 graus Celsius. Segundo a informação no texto, a maior temperatura registrada nesses dias foi de... Qual que é a sugestão de proposta aqui? A sugestão é um trabalho mais contínuo. Vamos pedir para os estudantes ficarem atentos aos telejornais pelos próximos 5 dias, por exemplo, para acompanhar as previsões do tempo da cidade ou do país durante cada um desses dias. Ao verem o segmento da previsão do tempo, peça que eles sempre anotem a temperatura mínima e máxima indicada a cidade e o dia da semana que eles viram essas temperaturas. Então, se na segunda-feira ele viu a temperatura da cidade de Goiânia, ele verificou que era um mínimo e máximo lá, anotou, marcou que na segunda-feira ele viu a cidade de Goiânia e essa era a temperatura. Na terça, novamente, ele verificou a cidade de Goiânia, temperatura máxima e mínima e assim sucessivamente. Queremos que os estudantes façam esse registro buscando sempre a mesma cidade nos dias da semana para ter um aspecto de comparação ao longo desses dias. Bem, depois que esses registros foram coletados, vamos voltar com esses estudantes para a sala de aula para pedir que eles construam uma tabela apresentando o dia da semana, a cidade e as temperaturas mínimas e máximas que estavam presentes ali. Proponha uma conversa sobre o clima e levante debate sobre o aquecimento global. Muito importante. Bom levar um pouco da geografia, das ciências para essas conversas. E leve os estudantes tabelas indicando temperaturas de anos anteriores para estimular a consciência de preservação. Trazer os referenciais dos anos anteriores, ver como estão essas temperaturas nesse mesmo período de ano e em anos anteriores pode levar os estudantes a construir uma consciência um pouco mais crítica em relação ao clima e ao meio ambiente. E para finalizar, aqui a gente tem que essa proposta trabalha diretamente com o estudante o conceito, em sua realidade, num viés matemático, desenvolvendo o senso crítico, a consciência social, tudo isso impulsionado pelos saberes matemáticos e fomentando sempre o letramento matemático desse estudante. Vamos para mais uma sugestão? Olha só, veja o comportamento do clima na cidade de Itabuna, na Bahia. Essa é a atividade 6. Na quinta-feira, a variação de temperatura nessa cidade será igual a... Aqui, a gente vai fazer uso da atividade anterior, tá? Utilizando ela como referência, peça que os estudantes percebam a variação climática e determinem as variações que aconteceram nos dias da semana que eles fizeram os registros. Então, na segunda-feira, qual foi a variação da temperatura? Na terça, na quarta, na quinta e assim sucessivamente. Outra possibilidade é utilizar recursos digitais. Verifique temperatura em diferentes cidades do Brasil e do mundo. Acesse lá a temperatura de tal cidade no dia de hoje. Veja com os estudantes a máxima, a mínima.
faça essa brincadeira. Tem alguma cidade que ele quer conhecer, que ele tem vontade, que ele conhece? Vamos verificar essa temperatura dessa cidade e fazer essa validação da variação da temperatura nessa localidade. Tudo isso a gente vai aproveitar para levantar discussões e debates sobre diferenças climáticas que são indicadas pelas temperaturas ao comparar com a cidade de vocês. Propicie conversas sobre o clima e trabalhe os conceitos matemáticos associados de modo que o estudante consiga alcançar de fato o letramento matemático. Bem, essas foram as propostas de hoje. A gente se vê no próximo capítulo com mais um pouquinho da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Até lá!